Ok, muito boa tarde a todos novamente. Agora gravando com os nossos amigos do YouTube, acho que os dois amigos que vão nos assistir no YouTube, aqueles que a gente acertou, já combinou aí valor e tudo. Dá o curtir, né? Dá o gostei, se inscreve no canal, depois eu pago o que a gente combinou. Então, queridos amigos, queridas amigas aqui do Recanto de Paz, que Jesus nos abençoe mais uma vez. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como tema principal: bem-aventurados os que são misericordiosos. Essa frase de Jesus está no livro de Mateus, no capítulo 5, item 7, como bem sabem, refere-se ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma grande pérola, é talvez, na opinião, digamos assim, na opinião de alguns estudiosos, como foi o caso do Mohandas Karachand Gandhi, a essência, é o coração, é a grande pulsação de todo o livro sagrado da humanidade. E eles chegam a comentar numa reportagem, numa entrevista ao jornal Sunday Times, um jornal inglês, ele chega a comentar que se a humanidade perdesse, semelhante à queimada dos livros da Biblioteca de Alexandria, se a humanidade perdesse todos os livros sagrados e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Essa é a opinião dele e particularmente eu concordo, considero o Sermão da Montanha como um código de ética para qualquer ser humano que queira viver bem. E é considerado por alguns pesquisadores, como Alice Leonardi, por exemplo, que escreve um livro fantástico sobre oratória. Ela foi aluna de um dos primeiros grandes professores de oratória no Brasil, Oswaldo Melantônio. A Alice Leonardi, ela escreve no seu livro um ranking do que ela considera os 10 discursos mais bem feitos e mais influenciadores da história da humanidade. Para vocês terem uma ideia da importância do discurso de Jesus, Sermão da Montanha, e da imparcialidade da autora do livro de oratória, da senhora Alice Leonardi, doutora em comunicação social, ela coloca aí como primeiro do ranking o Sermão da Montanha, um livro, um texto basicamente utilizado pelas propostas religiosas cristãs, e basicamente religioso, de cunho moral, de cunho filosófico, mas basicamente religioso, porque trata da relação do homem com o outro homem, na sociedade, e da relação do homem com Deus. Mas em segundo lugar, isso para a gente entender, dimensionar o quanto ela foi imparcial na análise dela. Ela coloca o Sermão da Montanha, tecnicamente, como o mais belo e mais bem construído discurso da história, e em segundo lugar ela coloca o sermão, um discurso do Hitler, de início à Segunda Guerra Mundial, convidando os seus soldados a trabalharem com motivação na guerra. Então ela utiliza os dois extremos, um discurso para a paz e um discurso para a guerra, e deixa claro que esses, na opinião dela, são os dois primeiros do ranking dos 10 maiores discursos. Lá está Rui Barbosa e tem outros tantos oradores extremamente famosos da nossa história. Sermão da Montanha, então, tem para a humanidade a função de ser o coração de toda a mensagem moral que a humanidade recebeu do ponto de vista de revelação religiosa. E o Sermão da Montanha é basicamente toda a estrutura do corpo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu diria talvez que o Evangelho segundo o Espiritismo está em torno de 80 a 90% dele está estruturado dentro do Sermão da Montanha. Basicamente 80 a 90% do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro do meio da codificação kardeciana e que é também o livro que faz a conexão do Espiritismo com seu aspecto religioso. O Evangelho está com pelo menos 80 a 90% da sua estrutura fundamentada no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, dizem alguns estudiosos da vida de Jesus, foi um momento muito especial na vida de Jesus, de tal modo que ele teve um recolhimento muito especial, né? Jesus teve momentos de prece que estão registrados nos Evangelhos, em que ele se recolhia para orar quando ele tinha que enfrentar uma situação que seria para ele, mesmo sendo um espírito superior, seria para ele uma situação que apresentaria dificuldades. E dizem os pesquisadores, um deles chama-se Arnaldo Dutra Dias, que o momento em que Jesus teve o maior recolhimento espiritual em torno da meditação e da prece foi quando ele foi começar a sua jornada. Ele passou vários dias no deserto meditando, realizando inclusive a abstinência de alimentos, para que ele pudesse ter digamos, uma higiene mental, emocional mais pura.
Foi no início da sua jornada. E o segundo maior momento de meditação de Jesus, em se tratando de profundidade, de tempo e de importância, foi quando ele se preparou para discursar o Sermão da Montanha. Ele é registrado por Mateus e por Lucas, mas o livro que Allan Kardec utiliza na sua grande maioria é o livro de Mateus, porque ele é o mais completo, é o mais intenso, é o mais volumoso, inclusive. E o Bem-aventurados misericordiosos está dentro do Sermão da Montanha, e a partir do texto principal, Allan Kardec discorre em vários assuntos. Porque basicamente falar de misericórdia dentro da proposta desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, basicamente é uma proposta de falar de amor ao próximo, refletindo a respeito da essência do perdão. Ok? E na sociedade em que a gente vive, o perdão é uma grande carência. Então a misericórdia aqui é vista sob a ótica do perdão. A palavra misericórdia reflete a ideia de perdão que Kardec traz para dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele tem aqui, perdoai para que Deus os perdoe e reconcilie com seu adversário, que é o tema de hoje, é o assunto que nós vamos passar a maior parte do tempo comentando. O sacrifício mais agradável a Deus, que relata aquele momento em que nós vamos realizar as nossas orações ou ir para frente do altar, dependendo da proposta religiosa, realizar o nosso sacrifício para Deus. E a gente se recorda que alguém tem alguma coisa contra nós. A sugestão é que a gente deixe aquele momento para depois ir lá resolver os problemas pessoais. E depois ele continua com outros assuntos aqui. Não julgueis para não ser julgados, relatando a importância da gente viver uma vida sem se preocupar em ser juiz do mundo. Tem muita gente que vive assim, não sei vocês são assim também, não? Acho que não, né? O Edson até começou a se esconder ali na cadeira. Às vezes a gente tem esse vício, isso é uma coisa que a gente traz. A gente como diz o Herculano Pires, no livro, eu não me lembro o livro, mas na revisão do cristianismo, por exemplo, é um dos que ele trata. Tem um outro livro que ele tem um capítulo inteiro só para falar disso. Quando ele assume a ideia da reencarnação e discursa filosoficamente sobre a ideia da reencarnação, ele explica, com base nessa ideia, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E não adianta a gente querer fazer a correção do ser humano que nós somos como se fosse uma fórmula mágica, uma função no teclado do computador, ou se tivesse um botãozinho nosso que a gente virasse, agora eu perdoei, agora eu deixei de ser vingativo, agora eu deixei de ser orgulhoso, deixei de ser vaidoso, o egoísmo não existe mais porque eu descobri aquela fórmula que resolve, né, Maria? Que resolve todos os meus problemas de orgulho. Isso não existe. Isso não existe. A gente tem que se dar por satisfeito se a gente conseguir, do ponto de vista do relacionamento, não permitir que os nossos equívocos, que os nossos vícios não afetem mais as pessoas. Isso já é um grande avanço e inclusive é um exercício para que dentro de um processo de reencarnação, em outras oportunidades, deixando esse corpo e tomando por empréstimo a estrutura de um outro corpo físico, a gente já tenha se habituado melhor a isso, para que a somatória do nosso passado seja acrescentada de aspectos positivos. A Joana até tem uma expressão simbólica no livro Ser Consciente, que ela compara o processo de reforma íntima como a higienização de um vaso de barro. Um vaso, inclusive, que é feito de barro, mas é aquele vaso de barro queimado que a maioria de nós conhece. Mas dentro desse vaso só tem água lodacenta, água suja, água escura, com mau cheiro e seria com mau sabor, é lógico que eu não vou experimentar. Então ela propõe que a gente faça uma reflexão no processo de reforma íntima, por analogia, por metáfora, pensando nesse vaso. A gente precisa limpar esse vaso, mas a gente não pode jogar o conteúdo fora. Porque o ser humano é assim. O ser humano é o vaso que não dá para jogar o conteúdo fora. A gente não consegue pegar o Guilherme, né, trazer o Guilherme para um certo ambiente e virar o Guilherme de ponta cabeça e tirar o conteúdo moral, o conteúdo intelectual de dentro do Guilherme. Não dá para fazer isso. E é mais ou menos a proposta que ela pede para a gente refletir por comparação com o vaso. O vaso, não, a gente vai fazer a limpeza do vaso sem tirar o conteúdo. O que a gente faz para limpar esse vaso sem tirar o conteúdo de dentro? Alguém tem uma sugestão? O Edson já sabe qual é a resposta, então segura aí. Vocês não... Na verdade, vocês não estão querendo falar, mas é muito fácil de pensar nisso. É só acrescentar água limpa. A gente vai derramando água limpa dentro do vaso. E quanto mais profunda for a nossa capacidade de introduzir água limpa, mais fácil vai ser de sair água suja. Só que isso demora. Por mais que a gente queira fazer rápido, vai demorar. Porque a troca dessa água para ela ficar 100% limpa vai levar muito tempo. Porque a gente está colocando, por exemplo, a cada segundo 100 ml de água. Cada ml de água se mistura com o total da água suja e sai 1 ml de água misturada. Então o processo é lento. Basicamente isso que ela nos conduz a refletir. Então a gente não vai conseguir corrigir os nossos problemas morais, os nossos vícios,
os nossos defeitos, os nossos desvios de caráter e de conduta como um passe de mágica. Nós precisamos de encarnações a fio para corrigir esses equívocos. E mesmo Jesus não tem pressa em nos dizer para que a gente seja... Quando ele fala, por exemplo, seja perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Alguém já viu Jesus colocando nesse texto um prazo? Em momento algum. Ele não põe prazo. Mas ele diz que a correção do planeta não passará antes que essa geração termine, a geração dos espíritos que aqui ainda estamos encarnando. Ok? Então nós vamos refletir a respeito deste processo de mudança de hábitos, sem querer lembrar que é o Gopher, mas a mudança de hábito porque o ser humano é habituado no revanchismo, é habituado no revide. É natural, porque nós temos um instinto de conservação da era em que nós ainda éramos primatas, que nos conduz, às vezes até biologicamente, a responder de maneira instintiva para as reações do mundo. Isso é o que o instinto faz com muita frequência. E se a gente se permitir ser mais animal do que espiritual, basicamente é essa a resposta que os espíritos dão para Kardec quando eles falam da violência, e especificamente quando ele pergunta da guerra. Por que existe a guerra no mundo? Não pergunta lá na lei de destruição. O que pretende Deus com a guerra? Os espíritos respondem. Ou melhor, qual a causa da guerra? A causa da guerra, respondem os espíritos, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. Então, basicamente, a nossa luta é essa. A nossa luta enquanto seres que desejamos ser pessoas melhores é de fazer com que a nossa natureza espiritual tenha uma influência maior no conjunto das nossas ações e dos nossos pensamentos em relação à nossa natureza animal. Tá? Quando Allan Kardec traz o texto reconcilia-te com teu adversário enquanto está com ele a caminho, ele começa essa reflexão nos trazendo basicamente um caminho de raciocínio que faz com que a gente pense primeiro no valor da prática do perdão, depois o que eu sou, o que nós somos, o que cada um de nós é. Muitas vezes a gente se confunde com o que a gente é uma das coisas que a gente vai discutir. Depois ele fala dos inimigos desencarnados, da sobrevivência e da prevalência da mágoa, inclusive no mundo espiritual, e tem vários exemplos para a gente estudar isso. Fala da causa da obsessão. Depois de tratar da causa da obsessão, ele fala da presença do obsessor nas nossas vidas. Eu quero fazer uma reflexão conosco hoje, dizendo que a presença do obsessor não obrigatoriamente faz uma obsessão. Tá? Pode parecer complexo à primeira vista, mas a gente estuda isso logo mais. E a gente vai encerrar falando basicamente do reino de Deus. Não dá para ter mágoa no reino de Deus, não dá para ter revanchismo no reino de Deus. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que desenvolver em nós é a certeza, ou pelo menos uma forte convicção de o que nós somos. Porque diante da ideia da reencarnação, nós só podemos acreditar na reencarnação com a imortalidade da alma. Ok? A gente não reencarnaria se a gente não fosse, antes de reencarnacionista, pessoas que acreditamos na sobrevivência da alma. E quais são as condições dessa sobrevivência? Quando a gente se pergunta muitas vezes o que eu sou, pelo vício natural, a gente nasce, a gente começa a criar as primeiras identidades do autoconhecimento a partir da observação de nós mesmos. No primeiro ano de vida isso acontece com muita frequência, a descoberta do próprio corpo. As mães e os papais ficam desesperados quando a criança começa a olhar para as suas partes, que ainda não, graças a Deus, eu que tenho uma filha de quase 3 anos, penso assim, que graças a Deus elas ainda não usam, mas que vão usar tristemente para nós, os pais de meninas mulheres, que elas vão usar quando chegarem ali por volta dos seus 25, 30 anos, e ilusão da minha parte. Quando a gente fez o ultrassom que diagnosticou, melhor, diagnosticou não, porque diagnóstico é para doença, mas quando a gente fez o ultrassom que descobriu, que definiu o sexo da Bia, minha filha, que vai fazer 3 anos daqui 2 meses, quando a gente descobriu o sexo, o médico me deu a vontade de bater naquele médico. Vejam só, ele estava passando a maquininha de ultrassom, emitindo aqueles sons em baixa frequência que a gente não ouve, estava passando a maquininha do ultrassom, e quando ele chegou na região em que ele identificou, olha papai, olha aqui, esse rachadinho aqui é a ferramenta que ela vai usar quando tiver com 12, 13 anos. Rapaz, aquilo me deu um calor assim por dentro, 12 anos é 25 ou 30, se tiver casada. Bom, as crianças começam a se descobrir a partir do apalpar-se, do tocar-se, não só lá onde eu falei, nas genitálias, mas também no corpo inteiro. Depois, quando chega ali pelos 2 ou 3 anos, começa a desenvolver a racionalidade e começa a se identificar pelo espelho.
começa a criar uma autoimagem a partir do que ela observa no espelho. Aí vem o orgulho, vem a vaidade que já existe em nós, vai desabrochando naturalmente com o passar da conquista do automatismo físico e do autocontrole sobre si mesmo. Começa a surgir o egoísmo, nessa fase também dos 2, 3 anos. Quem aqui não lembra da quantidade de vezes que os nossos filhos disseram, é meu? Vocês lembram? Com 2 anos de idade parece que é o que mais surge, né? 2, 3 anos. É meu, é meu, é meu. Nem é. Mas é meu, é meu, é meu, é meu. Então começam a desabrochar algumas sensações que são reminiscências das encarnações anteriores. E isso vai construindo a personalidade atual. Tá? Por isso que o Herculano fala que é a soma do passado. Vai construindo a personalidade atual. É meu, é meu, é meu, sou eu, sou eu, sou eu, é minha, e assim constrói-se. Então vai se somando isso daí. Chega um certo momento em que a criança começa a apresentar sinais de manipulação, de querer envolver. O Edson não sabe o que é isso porque os filhos dele são todos filhos superiores, né? Mas havia um exemplo prático disso. Menino do céu, eu não imaginava que uma pessoa era capaz de mentir com 2 anos e meio, inventar história. Você acostuma com os próximos? Eu contei próximos, né? Tá bom. Eu contei aqui uma vez, eu vou repetir essa história que eu considero ela bastante significativa. Não porque seja que me envolva, mas isso talvez faça com que vocês lembrem de situações semelhantes. Estava uma vez no mercado fazendo compras, para não fazer merchan do Carrefour, eu não vou falar que eu estava no Carrefour fazendo compras. A gente estava lá fazendo compras e a Bia estava brincando com a sogra, né, com Solange, e ela estava lá brincando. Quando a gente foi para o caixa, estava eu, o meu sogro, minha esposa, a sogra e a neném. A gente foi para o caixa e em determinado momento ela queria ficar brincando, mas a minha esposa pegou ela e trouxe para perto da gente, mas ela queria ficar brincando. Só que a gente sabe que as crianças às vezes têm percepções espirituais que são fora de série, né? Aí a minha filha começa a dizer: é perigoso, papai, é perigoso. Ainda estava falando perigoso sem o R. É perigoso, papai, é perigoso. E eu espírita, né? Trabalho em reunião mediúnica, eu sei como as crianças às vezes percebem coisas que a gente não vê. Eu particularmente não vejo, né? Graças a Deus. Daí eu fiquei assim, né? Com a pulga atrás da orelha. Aí ela continuou brincando ali, a gente foi para o carro, guardando a compra no carro, lá no estacionamento do mercado. Guardamos a compra no carro e ela não queria ir para o carro, mas e continuou com aquilo. Fez uma cara de medo. Gente, eu acho que vai ser atriz. Fez uma cara de medo e disse: é perigoso, papai, é perigoso. Aquele dia, gente, foi o dia que eu mais demorei para chegar do mercado até a minha casa, porque eu fui a metade da velocidade permitida, olhando para todos os lados, vendo se não tinha nenhum ladrão, se não tinha nenhum carro em alta velocidade na minha direção, porque aquele é perigoso não saiu da minha cabeça. Só saiu depois, quando eu vi um desencarnado zombeteiro dando risada de minha cara e dizendo que o perigoso era a maneira que ela utilizou para manipular, para que ela continuasse brincando. Porque de perigoso não tinha nada. Em algum momento ela ouviu alguém dizendo que é perigoso e viu todo mundo parar. Então ela queria que a gente parasse para ela continuar brincando. Ela criou a manipulação. As crianças começam a fazer isso. Depois de algum tempo, esse meu ganha um corpo diferente. É a minha roupa, é o meu carro, é as minhas coisas. Logo chega um momento em que a gente já está integralmente ligado à ideia do eu encarnado. Integralmente ligado de tal forma que a gente se confunde com o que tem. Humberto Holden tem uma frase em um dos seus livros que diz que a gente tem que tomar cuidado com a posse. Porque muitas vezes a gente acha que tem uma coisa, mas é ela que nos tem. Ele diz assim: tome cuidado com a posse possuidora, que faz com que você seja possuído por aquilo que você na verdade possui. A frase é meio complicada, mas em reflexão, ele está fazendo a gente pensar que às vezes, se a gente se confundir como pessoa com aquilo que a gente tem, e dar mais valor para as coisas do que para as pessoas, a gente passa a ser propriedade daquilo que a gente acha que tem. Quer ver um exemplo? A gente coloca um portãozinho de alumínio na nossa casa bacana, automático e tal, aí o moleque da rua chuta a bola e bate no portão. Aí naquele lugar que a bola bateu, perde um pouquinho do brilho do portão. O orgulhoso, o egoísta, vai olhar para o portão e vai ficar tão bravo com a criança. E gente, quem é em sã consciência, com um pouquinho de maturidade espiritual, um pouquinho de maturidade social inclusive, que imagina que vai colocar um portão de alumínio na porta de casa e acha que daqui 5 anos ele vai estar identicamente aquilo quando ele foi instalado. Quem é que compra um carro 0 km com a tinta metálica linda, maravilhosa, e acredita que daqui 5 anos a pintura do carro vai estar idêntica àquilo que foi me oferecido pela concessionária quando eu comprei? Não vai. Não só as crianças, como uma porção de outras coisas vão acontecer. Às vezes alguém bate no nosso carro e aquilo se torna motivo para uma briga, para uma discussão.
Por uma razão. Olhar se não morrer. Olhar se não morrer. Por uma razão. A gente se confunde. A gente considera as coisas que são possuídas por nós como extensão da nossa personalidade. Vocês já tentaram imaginar vocês sem a forma que vocês têm hoje? Fechar os olhos e imaginar o eu que sou desprendido da ideia de forma. Exemplo, para quem tem cabelos negros ou castanhos. Imaginar-se desprendido da ideia da cor do cabelo, da cor dos olhos, do tipo de pele, das roupas que eu uso, da maneira, do estilo que eu busco me vestir. É um exercício para alguns psicólogos, principalmente psicólogos holísticos e psicólogos espíritas, fazem com que a gente pense nisso, com que a gente nos induzem a refletir a respeito disso. Nós não somos aquilo que aparentamos ser, logo a gente não pode se confundir com isso. Então, quando às vezes acontece alguma coisa com o que é nosso, a gente fica extremamente magoado, e aí surge a desavença, surge a rivalidade, o revanchismo. Alguém bate em alguma coisa que nos pertence, e a reação instintiva é fazer como fazia o animal na floresta quando era agredido. Se ele achar que pode com um agressor, ele ataca. Se ele acreditar que não tem possibilidade, ele foge. Quando o ser humano reage desta forma, no trânsito, em casa, na escola, no trabalho, seja com a refinação social que for, nós estamos deixando com que a nossa natureza animal fale mais alto do que a nossa natureza espiritual. Se a gente permitir que a gente reaja de acordo com as agressões do mundo, sem refletir a respeito delas e sobre os seus verdadeiros valores, a gente está agindo como quem não acredita na imortalidade. Isso é um ponto pacífico. É um fato muito simples. De nada vale a gente dizer que acredita naquilo que a gente vem estudando com a doutrina espírita e viver como se não acreditasse. Porque lá dentro a gente pode até acreditar, mas se alguém mexer comigo, eu não vou deixar quieto. E isso é o tipo de reação de quem ainda não tem plena convicção do eu sou alma. Porque, em essência, nós não somos gordinhos. Eu fico tão feliz com isso. Que bom. Né? Quando eu lembro dessas frases, nós não somos gordinhos, nós não somos feinhos, nós não somos pobrezinhos, principalmente essas três, né? Quando eu lembro dessas três frases, eu me sinto tão bem comigo mesmo. Olha que legal, né? Né, Márcia? Muito bacana. Fica até mais leve. Né? Nós não somos baixinhos, altinhos, gordinhos, magrinhos, bonitinhos, feinhos. Nós não temos zero à esquerda nem zero à direita na nossa conta bancária. Nós não temos as coisas que nós acreditamos ter. Nós não somos donos de absolutamente nada daquilo que está conosco que a gente não leve. Nós não somos, inclusive, nem meninos ou meninas. Nós somos almas. Nós somos almas. E pensar como alma é muito difícil. Quando a gente de fato pensa como alma, a gente não reage. Principalmente com orgulho, com vaidade, com violência. A gente não reage. A gente não externa sentimentos animais, porque esses são sentimentos da nossa natureza animal. É natural para um animal na floresta reagir como animal, porque ele ainda não desenvolveu a inteligência e os sentimentos. Ele ainda é dominado pelos instintos e está dentro de uma cadeia gigantesca de desenvolvimento espiritual, mas ainda é um ser bem pequenininho diante dessa história evolutiva que nós carregamos. Nós não. Nós somos seres que, apesar dos animais também sobreviverem à morte do corpo e retomarem outros corpos físicos, nós somos seres que continuamos socializando depois da morte do corpo. O que isso significa? A gente continua vivendo, existindo e se relacionando com as pessoas em espírito, depois da morte do corpo, ou mesmo antes da morte do corpo, quando estamos desdobrados do corpo pelo sono. Nesse panorama é que a gente deve considerar o fenômeno da reconciliação. É neste panorama que nós devemos analisar o valor do perdão. É neste panorama
que a gente deve refletir sobre a misericórdia. Porque falar de misericórdia para o materialista não faz tanto sentido. Falar de misericórdia para o ateísta não faz tanto sentido. Pode até fazer quando existe um padrão ético natural do ser humano, da personalidade do ser humano, por conta daquilo que ele é e da educação que ele recebeu. Porque eu particularmente conheço pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, não acreditam em imortalidade, são agnósticos do ponto de vista de religião, mas que têm um comportamento ético que supera às vezes e muito o de muitos de nós espíritas. Conheço ateus que são melhores que eu, socialmente falando e moralmente falando. E não estou dizendo isso apenas para ser simpático a esses meus amigos, não. Haja visto que, se a gente pensar nas religiões como sendo remédios nos ajudando a sanear as dificuldades da alma, e a gente conhecendo o pouco que a gente já conhece de espiritismo, a gente pode fazer uma reflexão em paralelo com o efeito dos remédios e a dosagem e o tipo de acordo com o tipo de diagnóstico, e a manutenção ou a presença de nós em determinadas religiões também como um diagnóstico. Por exemplo, quando a gente está com um pequeno resfriado, que gerou uma variação térmica para 38 graus, o que a gente faz? Uma antigripal, um paracetamol, uma dipirona para quem melhor se adapta. Se gerou algumas dores, um alívio, porque já tem um fator ali analgésico, não é assim, professor? Legal, obrigado. Então não falei bobeira, né? Mas se este resfriado descambou como uma gripe, acumulou secreção nos pulmões, que a gente chama de catarro, e apresenta sinais de infecção, a gente já começa a ter que partir para remédios mais específicos. O mais comum é a amoxicilina, né? Pelo menos é o vulgarmente conhecido no Brasil. Mas vamos imaginar que 7 dias de amoxicilina não deram resultado. 7, 10 dias que é o máximo que se aplica para medicação em casa. A gente tem que ir para o ambulatório, né? E lá ficar recebendo doses mais adequadas, de medicamentos mais adequados para conter aquela infecção. Se a infecção se tornou generalizada, eu já tenho que passar por um tipo de tratamento clínico muito mais específico. Dependendo da gravidade do diagnóstico, dependendo da gravidade da doença, a dose do remédio é mais forte. Vamos fazer a reflexão inversa agora com as religiões? Se a gente comparar as religiões com remédios espirituais, na opinião de vocês, porque a minha eu acho que vocês já sabem, mas na opinião de vocês, qual que é o remédio mais potente? Qual que é a religião que vai mais direto assim na veia, que deixa claro, olha, o negócio é o seguinte, não vem essa história de se converteu não, se estiver fora da caridade não tem jeito. Qual é que fala isso para vocês? Qual é aquela religião que dificulta mais o processo, mas que vai na veia e busca arrancar o mal lá na raiz, não que ela consiga com todos, não por falha da religião, mas por falha do nosso empenho em relação a ela. Qual que é o remédio religioso mais potente? O Espiritismo. Então ele se aplica às doenças mais raras. Isso é para entristecer mesmo. Porque muitas vezes a gente chega na casa espírita e aceita as verdades espíritas com uma crença, e eu não estou generalizando isso para a gente. Existem muitos espíritos nobres que reencarnam no meio espírita para serem pessoas dentro de provas ou de missões que vão nos ajudar a crescer. Tem muitos nomes por aí. Estou generalizando, não. Mas de um modo geral, aquele entre nós, como é o meu caso, que se aproxima da doutrina espírita, entra em contato com essa realidade e a aceita plenamente, é justamente porque o doente está com uma doença mais grave. Quando falaram para Jesus, criticaram porque ele foi na casa da prostituta lá visitar ela. Ele recebeu a adúltera que tinha acabado de adulterar e acolheu a adúltera e orientou a adúltera. Enquanto todo mundo queria tacar pedra, ele disse, não, tira a primeira pedra. Aquele que nunca errou. Cadê aqueles que te acusavam? Não estão aqui. Eu também não vou te condenar, mas vai, não peques mais. Conversou com a mulher samaritana. Primeiro que para judeu conversar sozinho com uma mulher já era uma coisa assim socialmente aberradora. Agora conversar com um judeu de Jerusalém, conversar com uma mulher samaritana, era um absurdo maior ainda. Ele foi lá, conversou com ela tranquilamente, sem preconceito. E aí criticavam ele por conta desses comportamentos. O que ele disse? O remédio é para o doente. Se
Se o espiritismo é, do ponto de vista religioso, comparado com o medicamento mais potente, ele é aplicado nas doenças mais graves. E as doenças mais graves estão nos doentes mais graves. Então sejam bem-vindos ao clube. A gente não pode se iludir. Eu sou espírita, então... Tem até espírita que faz voz de espírita, né? E tem palavras que são específicas, assim, está no vocabulário espírita. Meu irmãozinho. Só falta dizer que Jesusinho Cristinho, né? Porque eu vou te contar, gente do céu. Eu começo a tremer, me arrepia toda, assim. Eu fico achando esse negócio tão estranho. Porque às vezes a gente tem a oportunidade, eu não quero aqui fazer críticas desnecessárias a ninguém, mas a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas na intimidade. E quando a gente conhece as pessoas na intimidade, a gente sabe que não é assim. Certa feita um amigo meu me disse, isso aconteceu com um colega meu, pelo menos foi o que ele me contou, que ele tinha uma palestra numa casa espírita no mesmo dia à noite, e durante a manhã ele ligou, um pouco antes do almoço, ele ligou no telefone de contato que tinha na ficha que ele recebeu, para poder confirmar endereço, porque era a primeira vez que ele ia, né, naquela casa. E a pessoa que o convidou para fazer palestra já o conhecia de outras palestras, né? Então ele foi para confirmar a data, se era aquele dia mesmo, confirmar endereço, e ele ligou lá. Então, fulano de tal, se falar o nome pega mal, né? Ainda mais está gravando. Então, fulano de tal, eu estou ligando aqui para... O que você quer? O que você quer falar? O senhor não deixou nem dizer, né? Eu acho que devia ter passado por algum problema, é natural. E a pessoa foi grossa no telefone. Aí ele, quem está falando? Aí a pessoa falou o que muitos de nós às sabem. Com quem você quer falar? Você está ligando no meu telefone? Você está ligando, você já percebeu? Você está ligando no meu telefone. Você chega para mim e me pergunta com quem você está falando? Você não tem um pingo de bom senso? Com quem você quer falar? Eu quero falar com fulano de tal, aqui é o palestrante da noite. Oi, meu irmão, tudo bem com você? Quanto tempo? A gente tem que tomar cuidado com as máscaras. Admitir as nossas falhas, admitir que elas estão conosco, que elas vão conosco por muito tempo, e trabalhar com elas. Então somos almas, temos momentos de dificuldade, temos afetos e desafetos. Quando Jesus nos orienta, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, Jesus está dando para a gente, vamos usar uma palavra bonita para valorizar, né? Porque a gente está passando aqui mais de 40 minutos conversando, uma palavra bonita para valorizar. Né? Ele está passando para a gente a profilaxia da obsessão. Profilaxia, o Mira até fez uma cara assim. Profilaxia da obsessão. Ele está passando para a gente como que a gente pode fazer para se manter livre da obsessão. Né? Se manter isento da obsessão. Porque a ação obsessiva, conforme observa Allan Kardec no livro dos Médiuns, na Gênese e no próprio Evangelho, nesse mesmo texto que a gente está refletindo, Kardec nos deixa muito claro que a grande maioria das obsessões, existem exceções, e os trabalhadores dos grupos mediúnicos sabem muito bem disso, mas a grande maioria das obsessões se dão por vingança. Tipo assim, eu fiz alguma coisa no passado não muito distante, numa outra encarnação, de repente eu matei, assassinei alguém com uma espada, com um tiro. Essa pessoa vai para o mundo espiritual, eu também desencarno, passa lá seus 20, 30, 50 anos, o espaço entre vidas, particularmente eu não gosto do termo, mas é assim que chama, o espaço entre vidas pode variar muito. Depois de algumas décadas a gente reencarna, ou melhor, o algoz, aquele que atirou, aquele que assassinou, reencarna, e desencarnado está aquele que foi assassinado, e muitas vezes ainda magoado, ainda com desejo de vingança. Então, a grande maioria dos casos de obsessão se dá por fenômenos semelhantes. Eu dei um exemplo, mas por fenômenos semelhantes a esse que eu aqui mencionei. O desencarnado, que se julga no direito de vingança, porque ele foi prejudicado em algum momento, e ele persegue o encarnado que, às vezes, sente a presença, sente a influência, sente os maus-estares, sente a irritabilidade, sente dores, em alguns casos extremos. Por quê? Porque a obsessão e a mediunidade são como os dois lados de uma mesma moeda. Então essa percepção espiritual se dá pelos potenciais mediúnicos que existem comigo. Mas naquele momento, estando desequilibrado, tendo um perseguidor, o obsessor me acompanha. Quando Jesus diz para a gente, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, basicamente ele está dizendo assim, reconcilia-te
com aquele que não gosta de você ou que você não gosta, enquanto estão os dois encarnados. Enquanto estão os dois encarnados. Porque depois dá mais trabalho. Na época de Jesus dava mais trabalho ainda. Hoje em dia, se tratando, por exemplo, de Brasil, porque fora do Brasil o espiritismo ainda não é tão difundido. Apesar de ter nascido na França, especificamente na Europa, ou melhor, na Europa como um todo, mais especificamente na França, foi no Brasil que ele encontrou o terreno fértil, né? Então, estando no Brasil, estando numa região que tem algum centro espírita, é menos difícil de a gente acabar adentrando uma casa espírita, descobrindo que a gente está doente de obsessão, porque a gente prejudicou alguém que a gente não se reconciliou, essa pessoa desencarnou e nos persegue. E chegando no centro, dentro das reuniões mediúnicas, alguém empresta o corpo, outra pessoa conversa, e depois de algum tempo de diálogo, esse espírito resolve abandonar o desejo de vingança. Não que ele tenha perdoado integralmente, mas ele decide abandonar a vingança porque ele é convencido, ele percebe, por consequência do auxílio, que vai ser muito mais interessante para ele, como um ser imortal, buscar outras coisas. Às vezes os espíritos acabam, gente, para vocês terem uma ideia, um pai, por exemplo, acaba tendo a família inteira assassinada, o pai, a mãe e 2 filhos assassinados, há 60, 70 anos. E hoje ele está perseguindo, através da obsessão, alguém. Você chega para ele e pergunta, mas quanto tempo faz isso daí? Ah, eu não sei, eu sei que faz muito tempo. Quando foi? Foi meados da Primeira Guerra Mundial. Poxa vida, então já fazem aí 90 anos, quase 100 anos, né? Chegamos aí, se fala do final da Segunda Guerra, 100 anos. 97, 98 anos. Você sabia disso? Não tinha percebido. Poxa, esse tempo todo, onde é que está sua mulher e seus filhos? É mesmo, né? Eu já participei de reuniões em que eu presenciei isso acontecendo. O espírito ter esquecido de tanto ódio que ele tinha, ele ter deixado de dar atenção para a família dele, que estava tentando ajudá-lo há muito tempo, como o livro dos Espíritos nos ensina. O espírito vê aquilo a que ele dá atenção, né? O espírito vê aquilo a que ele direciona a sua atenção. Principalmente no mundo espiritual, isso é um fenômeno muito marcante. Recordações da Mediunidade da Ivone Pereira tem um caso fantástico, que o espírito está carpindo no plantio de café, se eu não me engano, no plantio de café dele. Mas na verdade o plantio de café já deixou de existir há séculos e ele tem uma sala de estar. Só que espiritualmente ele ainda está com a construção mental do ambiente em que ele está. A Ivone percebe o espírito, o desdobramento, ela vai, conversa com ele, passa meses até eu convencer a sair dali. Até dizer que ele está morto, porque ele não pode dizer também, né? Chegar para o morto e dizer que ele morreu. Se ele não sabe, ele morre de novo. Então, se a gente seguir essa orientação, a gente vai ter uma dificuldade muito maior de se ver obsediado. Mas digamos que a lição só pesou para nós. A lição do perdão, a lição da reconciliação só pesou para nós. E nós decidimos romper com esse ciclo vicioso que é o de perseguição, de vingança e de ódio, e de ora eu sou algoz, ora eu sou vítima, ora eu sou atacante, ora eu sou defesa. Digamos que a gente resolve romper com esse elo e depois de algum tempo, de algum aprendizado, a gente se liberta desse elo. Pode ser, e isso acontece com alguma frequência, que o desencarnado continue querendo a vingança. Mas o relacionamento entre espírito desencarnado e encarnado se dá por vibração. E a vibração reflete-se na sintonia que cada um de nós tem. Em que sintonia que eu estou vibrando? Em que faixa de emoções eu estou vibrando? Eu estou vibrando na faixa de emoções do bem, do respeito ao próximo, da reforma íntima, do desejo de ser uma pessoa melhor? Ok, legal. Então, neste caso, vai ser muito difícil de um obsessor, e esse é o item que eu mencionei que às vezes é complicado de entender, vai ser muito difícil de um obsessor conseguir me alcançar. Então, nesses termos, pode ser que exista um obsessor, exista o desejo de vingança, o ódio muito latente no desencarnado, mas o encarnado está bem. Se o encarnado está bem e o obsessor quer vingança, ele não vai alcançar, porque está vibrando em faixas diferentes. Não é como entre nós encarnados que o Fernandinho Beiramar consegue dar um murro na boca do Chico Xavier, por exemplo. Porque os dois corpos são constituídos da mesma matéria e estão no mesmo momento vibracional. Não. Quando se trata do desencarnado, ele tem que vibrar espírito a espírito. E nesse aspecto, a gente pode ter uma gama de distanciamento gigantesca. De tal modo que muitas vezes o próprio espírito desencarnado, estando numa faixa de vibração de ódio, não enxergue espíritos mais bondosos.
Quem leu o André Luiz, Nosso Lar, por exemplo, ou quem assistiu o filme Nosso Lar, vai lembrar das explicações que o Clarencio deu para o próprio André Luiz quando ele encontra Clarencio. Mas, poxa, tanto tempo que eu estou aqui. Eu estou aqui sempre também. Você nunca me viu. Dessa vez você orou e me viu. Né? Então a reconciliação, ela é de uma vantagem muito grande para quem a aceita. Ser misericordioso é vantagem para quem o é, não tanto para quem recebe a misericórdia. Porque ser uma pessoa boa é bom para quem é. Se alguém não me ama, como costuma dizer a Joana de Ângeles, e o Divaldo recebe e trata muito desse assunto, se alguém não me ama, o problema é dele. Não é uma visão egoísta, é uma visão assim, vamos dividir aqui as responsabilidades, vamos ser ponderados nesse aspecto. Se alguém não me ama, o problema é dele. Se eu não amo, o problema é meu. Porque o amor faz bem para quem ama. Né? Tem às vezes uma grande confusão disso quando se trata de relacionamentos conjugais, né? Namoro, amizade também, isso acontece muito. Eu me decepcionei tanto com você. Uma decepção é um fator extremamente individual, porque a decepção é a desilusão. A desilusão é porque eu estava iludido. Eu tinha desejos, tinha aspirações, tinha expectativas, mas a pessoa não tem a obrigação de arcar com os meus desejos, ilusões e expectativas. Não existe essa obrigação, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Logo, essa frase fica explicada para a gente, né? A presença do obsessor não constrói uma obsessão. A obsessão existe quando, de algum modo, e esse tema careceria de uma outra palestra para discutir, porque existem mecanismos que os obsessores conseguem, às vezes por intermédio de terceiros, nos alcançar. Por isso não é tão simples assim. Vou até mencionar para ficar claro para todos. Estar bem, ficar bem é fácil. Entrar num momento de estar sintonicamente bem é fácil. Um filme faz isso. Você assiste um filme bacana que te emociona, que fala de coisas nobres, de ideais de valor superior. Você acaba de assistir aquele filme e você está bem, não é assim? Aí a criança entra em casa gritando, chuta a sua canela, como é que fica? Às vezes a gente deixa tudo que a gente acolheu com aquele filme de sentimentos bons e ir por água abaixo. Então ficar bem não é difícil, difícil é manter. Ok? Então não vamos imaginar que a partir do momento em que eu consegui estabelecer uma sintonia bacana, eu estou livre da obsessão. Não, eu estou livre naquele momento. Sentimento esse que eu devo manter para continuar bem. É por isso que aquela água limpa, quando entra no vaso, sai. Porque você está bem, colocou, assistiu o filme. Quando a criança chega e bate na sua canela, é aquele que sai junto com a água suja. Sai junto com a água suja. Pouquinho. É verdade. Então, gente, a nossa reflexão de hoje é essa. É que a gente entenda a misericórdia como um fenômeno que tem uma proporção gigantesca para nós quando a gente pensa e vive como alma. Talvez o mais importante nessa reflexão, porque pode nortear todos os outros assuntos da nossa vida, no que diz respeito à imortalidade, é a gente estabelecer isso como um parâmetro de vida, um modo operante. Eu sou alma. E sendo alma, eu sou imortal. Vejam bem, eu não sou eterno. Tem até um equívoco muitas vezes aí que a gente comete pensando que a vida é eterna. A vida sim, como um todo. Mas a minha vida não é eterna. Porque o significado da palavra eterno é aquilo que não teve nem começo nem fim. Nós tivemos um começo. Nós fomos criados por Deus em algum momento, então nós não somos eternos. Mas olha que legal, nós somos imortais. Nós somos imortais. E enquanto seres imortais, por que a gente vai dar tanto valor para fenômenos tão pequenos como alguma coisa que nos magoe neste ou naquele momento? Por que a gente vai dar um valor tão grande, uma importância tão exorbitante nas nossas vidas para fenômenos tão pequenos como a perda de alguma coisa que a gente considera importante, o amassado de um carro, alguém que nos xingue, a pessoa me ofendeu. Não, você se ofendeu com o que ela disse. Porque se ela disser que você se conhece, o que as outras pessoas dizem não mudam absolutamente nada aquilo que nós somos.
Nada. Se eu me ofender porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei, é porque eu sou ofensivo. É porque eu acolhi aquela crítica. Bem como elogio. Se eu não for orgulhoso, no caso eu sou, tá? Mas se eu não fosse orgulhoso, vamos dizer assim, e alguém me aplaudisse, e jogasse confete, desse tapinha nas costas, desse aquele abraço carinhoso, porque você é demais. Eu sei quem eu sou. Eu sou do mesmo tamanho que eu era antes, não muda nada. Mas sendo orgulhoso, isso faz uma diferença tão grande e ruim. E muito ruim. Então é importante que a gente pense como alma. E pensando como alma, vivamos como alma. Dando o devido valor para as coisas. Nós não somos seres materiais, seres humanos corporais, passando por experiências espirituais dentro de um centro espírita. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência importante, mas uma experiência como encarnados. Então nós não somos Márcia, Vanderlei, altinhos, magrinhos, gordinhos, feinhos, bonitinhos. Não. Nós somos almas imortais. E como almas imortais, precisamos depositar mais da nossa atenção e da nossa dedicação naquilo que de fato sobrevive ao corpo, dando menos valor às ofensas, dando menos valor às mágoas, pedindo mais perdão, perdoando mais e, consequentemente, sendo mais felizes. Espero que as reflexões de hoje possam ficar conosco para que a gente utilize ela como mais um ingrediente para nos ajudar a mudar um pouquinho. E que Jesus nos abençoe.